Livro A Hora da Mudança, Pedro Dong, capítulo 3. Tema desta semana: a esposa do Cordeiro e o exército de Cristo. Meta de hoje: leitura das páginas 46 a 49. As primícias. Existem frutos que amadurecem primeiro, antes da colheita de toda a messe. Essa parte refere-se às primícias, que são os vencedores vivos no momento da volta do Senhor. Em Apocalipse, o apóstolo João os descreve: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Apocalipse capítulo 14, versículo 1. Conforme já dito, as primícias são os que amadureceram antes da vinda do Senhor. Nós, os cristãos, a igreja, somos como um campo de plantação, somos a lavoura de Deus. Todos os cristãos fazem parte da messe da grande colheita que Deus plantou. O Evangelho de Mateus mostra que a semente do reino foi semeada em vários tipos de coração. Mateus capítulo 13, versículos do 1 ao 9. Vimos que a semente pode encontrar um coração duro, um coração cheio de pedras e até um coração com pouca terra para se desenvolver. Mas pode encontrar também um coração bom e propício, onde irá crescer e produzir frutos. Esse coração é como uma boa terra e representa os cristãos que amadurecem e se tornam primícias para Deus, assim como as primícias de uma lavoura, que são levadas diretamente para a mesa do dono de uma plantação. Isso nos encoraja a lutar para fazer parte das primícias, dos que amadurecem primeiro. Para isso, não podemos desfalecer diante dos sofrimentos, pois eles nos ajudarão a transformar a palavra em realidade. Não murmure, não lute contra o Senhor. Ele sabe como trabalhar em nós. As primícias serão arrebatadas antes do trono de Deus, antes do início da grande tribulação, por volta da metade da última semana da história de Israel. Apocalipse 14:3. Logo após, começará a grande tribulação com seus sofrimentos. Se Deus não tivesse determinado abreviar esses dias, ninguém sobreviveria. Marcos capítulo 13, versículo 20. Mesmo em meio a sofrimento e tribulação, Ele guardará seus filhos, preparando um deserto para acolhê-lo. O deserto será provavelmente um lugar distante do principal cenário político mundial. Apocalipse 12:6. Sendo assim, nossa missão é fortalecer o testemunho da igreja em todos os cantos da terra para, por um lado, gerar os vencedores e, por outro, preparar um ambiente para o povo de Deus se refugiar e sobreviver durante a grande tribulação. Por isso, precisamos pregar o Evangelho do Reino, estabelecer e fortalecer igrejas em toda a terra. As primícias possuem características marcantes, descritas em Apocalipse 14. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Versículos do 4 ao 5. Os vencedores seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Você segue o Cordeiro por onde quer que ele vá? Isso significa dizer: tem conferência, eu vou; tem reunião, estarei lá; a palavra profética será ministrada, eu ouvirei; tem pregação do Evangelho e comportagem, pode contar comigo. Se queremos ser vencedores, devemos seguir o Cordeiro aonde ele for, nós iremos também. Não podemos acomodar-nos. Além disso, não se achou mentira na boca dos vencedores, não havia mácula neles. A mentira vem do engano. Quem anda na mentira se macula, ou seja, se suja. Quem anda na verdade está limpo de toda mácula. O fato de que as primícias amadurecem primeiro as habilita a estar de pé sobre o monte Sião. Esse monte não é para a totalidade do povo de Deus, mas apenas para aqueles que lutam ao seu lado,
fazem parte da fortaleza de Sião e estão preocupados com a realeza de Cristo, preocupados em reaver sua autoridade e domínio na terra. Outra característica das primícias é que eles têm na fronte escrito o nome do Cordeiro e o nome de seu Pai. Isso significa que os vencedores e o Senhor Jesus são um, e os vencedores e Deus são um. Eles são identificados com Jesus e identificados com Deus, ou seja, a verdade, que é o próprio Deus, é algo sedimentado neles. Eles têm a realidade de Deus, pois não apenas conhecem a palavra, mas a praticam e têm a verdade totalmente constituída neles, a realidade de Cristo. Portanto, possui o nome de Cristo e o nome de Deus Pai. O número dos vencedores. Em Apocalipse 14, vemos que os 144.000 representam os vencedores. Versículo 1. Por um lado, esse número é simbólico, composto pela multiplicação de 12 por 12, que na Bíblia representa a consumação da completação do plano divino. Por outro lado, o número 144.000 pode representar, literalmente, uma quantidade definida. Hoje, há cerca de 1 bilhão de pessoas que se denominam evangélicas no mundo, mas dos que são chamados cristãos, o número chega a 2,18 bilhões. Apesar disso, se formos literais entre os cristãos contemporâneos nossos, haverá apenas 144.000 que o Senhor arrebatará antes da grande tribulação. Se você está lendo esse livro, recebe a palavra profética e a pratica, você tem grande chance de fazer parte dos 144.000. Se abandonarmos toda a passividade, toda a apatia espiritual e passarmos a enxergar a urgência do momento que estamos vivendo, ainda há tempo de ser transformados para participar do grupo de 144.000 vencedores. Ser contado entre os vencedores. Como vimos, Salmo 110 fala em exércitos de jovens santos, no plural. Isso nos remete ao momento em que o povo de Israel saiu do Egito e cada tribo possuía um exército, formando um total de 12 exércitos. Aplicando a nossos dias, certamente entre as tribos do povo de Deus há cristãos verdadeiros. Creio que em todas existem cristãos maduros que buscam o reino e até mesmo acompanham a palavra falada em nosso meio. Minha expectativa, porém, é que aqueles que vivem a realidade da vida da igreja constituam a maior parte dos vencedores, dos 144.000. Isso implica pregar mais o Evangelho, pois devemos dar oportunidade para todos viverem a realidade da vida da igreja e serem vencedores.